As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. O Concelho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, irá estar sob risco máximo de incêndio a partir desta quinta-feira, 30 de maio, segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Cenário que se explica pelo aumento das temperaturas máximas, que irão oscilar entre os 35 a 38 graus no território nabantino, precisamente até ao dia 4 de junho, pelo menos. Nesse sentido, a realização de queimas de sobrantes está proibida, assim como deve ter em atenção as limitações inerentes à realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fio de nylon, para além de corta-matos e destroçadores, também proibidos, assim como todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte, como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faíscas ou calor. A Câmara de Tomar espera conseguir criar até final de 2026 110 novas habitações destinadas ao mercado dos custos acessíveis. A meta foi anunciada em recente reunião do Executivo por Filipa Fernandes, vice-presidente, que aproveitou para fazer um ponto de situação em torno do que tem sido feito e do que está projetado para esta matéria. Destaque, então, para a construção de 4 prédios na Churumela, que irão criar 32 fogos, assim como as 12 habitações que serão erguidas em Marmelães, para além de 2 T3 na zona de Valbom. Ficou então esse ponto de situação. Todos nós sabemos que a renda da habitação neste momento está bastante elevada e é a nossa intenção que com este investimento possamos aqui encontrar um equilíbrio naquilo que é as rendas locais e também dar desta forma a possibilidade da fixação não só de jovens, mas também de famílias aqui no nosso concelho com preços muito mais acessíveis às nossas famílias. Portanto, estas habitações a preços acessíveis têm um financiamento de 100%. Ainda não está fechado, podemos ainda acrescentar mais acordos e é nisso que estamos a trabalhar, também na possibilidade de trazer mais acordos com o IRU. Portanto, isto totaliza um investimento de 15 milhões na área da habitação. Se tudo correr bem como nós estamos a planear, teremos, no final de 2026, 110 novas habitações. Câmara de Tomar quer chegar ao final de 2026 com 110 novas habitações de custos acessíveis. Churumela e Marmelães recebem para já a maior fatia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Os parques infantis situados em Tomar, desde logo na área urbana, voltaram a ser assunto em análise na recente sessão do Executivo, à altura em que Luís Francisco, vereador do PSD, apelou para que fosse feita manutenção e revitalização de alguns desses espaços que estão encerrados, numa análise que também se estende a Rinques, cujo piso está em estado degradado. O eleito disse que a autarquia deveria cuidar de todos esses espaços. Portanto, parece-me a mim que valeria a pena cuidar de todos os parques infantis e se calhar até mais, são formas de promover a família, natalidade, etc. Cuidar da infância, que penso que vale a pena a aposta nesses espaços também, que alguns estão encerrados ou com menos... Eu estou a falar de parques infantis em geral, portanto, não só o esquema de, entre aspas, baloiços, mas também pequenos espaços de ringue, etc., que existem e que permitem atividades das crianças. Naturalmente, as coisas têm que ser feitas e investimento e manutenção regular, porque há sempre situações que se vão destruindo e que é necessário melhorar, portanto, e cuidar esse espaço e para que haja segurança para as crianças e para quem usufrui dos espaços. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, centrou-se na legislação muito apertada e na necessária manutenção frequente que deve ser feita por empresas certificadas. A eleita do PS deixou claro que a opção do município passa por criar bons e grandes parques, diminuindo as estruturas pequenas e de menor utilização. Os parques infantis, Sr. Vereador, têm uma legislação, primeiro, muito apertada. Tem uma exigência hoje em dia que há uns anos atrás não tinha. E requer uma manutenção exaustiva e frequente dos mesmos, com os nossos serviços ou com empresas que nós vamos contratando para o efeito. Portanto, temos as duas modalidades. Portanto, por um lado, temos os nossos serviços locais a fazer a manutenção e a vistoria aos parques infantis e, por outro lado, também temos empresas que vêm complementar aquilo que é o apoio aos nossos funcionários, porque também, assim, a lei também obriga que esta manutenção seja feita por empresas certificadas. E isto foi uma opção
nossa, deste Executivo, efetivamente, ou seja, criar alternativas no Concelho de bons e grandes parques infantis, diminuindo aqueles que são mais pequenos e que tinham menos utilização. Ou seja, também não foram assim tantos que encerraram. E aqueles que estão a encerrar, garantimos a abertura de um espaço novo nessa localização. Portanto, recorde-se da Cavaleiros de Cristo e junto ao Centro de Saúde de Marmelais. Havia duas pequenas infraestruturas infantis. Essas sim, a ideia é acabar, portanto, finalizamos com eles porque abrimos na Nabância um parque infantil que dá resposta a toda essa zona. Isto permite uma melhor coordenação, uma melhor colaboração e uma melhor manutenção destes espaços e também uma melhor frequência também por parte dos utilizadores, porque efetivamente ter muitos parques espaçados e depois ter pouca utilização também não me parece benéfico. Parques infantis em Tomar. PSD quer maior manutenção e revitalização de alguns dos espaços que nesta altura estão encerrados ou em estado degradado. Rádio Hertz. Informação. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, deteve um homem de 55 anos pela presumível prática reiterada de crimes de abuso sexual de menores dependentes ocorridos na zona de Pombal, distrito de Leiria, de que foi vítima uma mulher, atualmente com 23 anos. O detido, pai da vítima, aproveitando-se do seu natural ascendente e da fragilidade da mesma, resultante da desagregação do quadro familiar, sujeitou-a, durante vários anos, a sofrer e a praticar consigo atos sexuais de relevo. Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está em curso o restauro das linhas de água afetadas pelos incêndios no concelho de Ourém, naquele que é um investimento na ordem dos 473 mil euros, sendo que estão em causa as áreas de Freixenda, Urqueira e Espite. As ações incluem a remoção de material arbóreo e arbustivo, contenção de vegetação infestante, estabilização das margens e a reposição da galeria ripícola, refere uma recente nota de imprensa do município. Estas intervenções têm dois objetivos fundamentais: garantir o adequado escoamento das linhas de água e minimizar a erosão e o arrastamento dos solos. Assim, espera-se promover o potencial ecológico das linhas de água, recuperar a galeria ribeirinha e a funcionalidade dos seus sistemas naturais, além de melhorar o escoamento da rede hidrográfica, o que irá contribuir para a redução do risco de inundação, acrescentou o mesmo texto. O Centro Desportivo de Fátima esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo, precisamente pela conquista do título de campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi o terceiro campeonato do emblema fatimense, que desta forma se prepara para regressar aos nacionais pela porta do Campeonato de Portugal. O Fátima fechou a prova com uma série de 9 vitórias seguidas e 14 jogos sem perder, no percurso que demonstra bem a qualidade de uma equipa que foi a que maior número de triunfos conseguiu, a que menos jogos perdeu e ainda o melhor ataque. Gonçalo Carvalho, o treinador, ele que tinha sido campeão há 2 anos ao serviço do Rio Maior, foi assim um timoneiro de uma equipa que nunca se sentiu candidata a ser campeã. Nós construímos o nosso plantel de acordo com as nossas ideias, com as possibilidades do clube. E o facto de andar aqui já há algum tempo e de conhecer também o nosso campeonato permitiu-me, eu normalmente funciono de forma muito transparente, para o bem ou para o menos bom por vezes, mas de forma muito transparente, e não vi que fizesse sentido estar a dizer que queríamos fazer melhor do que o ano anterior, e era isso que queríamos, era o objetivo do Centro Desportivo Fátima, era fazer uma época tranquila e melhor que a anterior. E melhor que a anterior, nós fomos sétimos, se não estou a falar de cor, mas acho que fomos sétimos, e queríamos ficar no lote das melhores equipas do campeonato. Quis que os jogadores entendessem que nós podíamos jogar para ganhar sempre, em qualquer campo, principalmente no nosso, mas em qualquer campo. E jogando para ganhar em qualquer campo, logicamente iria nos colocar em posições mais favoráveis. Não hesitei por isso, nunca nos sentimos candidatos a ser campeões, nunca sentimos isso, ainda que no início do campeonato há sempre aquelas perguntas e as pessoas vão dizendo e vão apontando, e nós fomos sempre apontados como uma
das melhores equipas. Isso enchia-nos de orgulho e satisfação, mas também de responsabilidade. Nuno Laranjeiro, diretor desportivo do Fátima, também marcou presença neste Hertz desportivo, não hesitando em considerar este título como uma das suas melhores conquistas dentro do seu percurso, inclusivamente enquanto jogador, ele que se notabilizou ao serviço da União de Leiria. Recorde-se. Para mim foi um título, pessoalmente, dos melhores que já passei. Isto porquê? Porque o Centro Desportivo de Fátima teve momentos atribulados, como é lógico, é conhecimento de toda a gente, e um grupo de diretores juntou-se e o Fátima para estar com os pés no chão e subindo patamar, e isso faz toda a diferença. Acho que temos todos de parabéns. O Fátima está a ter sustentabilidade aos poucos, e este título senti, como o Gonçalo disse bem, senti grande apoio desde o início até o último dia. E ainda não é o último dia, porque ainda temos uma super taça para conquistar, mas até o último dia do campeonato senti um grande apoio da direção, e o meu braço direito, o Jorge Russo, sempre com ele partilhei as coisas e ele dava o feedback à direção, sempre me apoiou muito nisso. Agora é de louvar o trabalho feito este ano, desde o início. A direção não nos exigiu que fôssemos campeões, libertou-nos disso, deu-nos total confiança para trabalhar, deu-nos as maiores condições possíveis. Centro Desportivo de Fátima em destaque na recente edição de Hertz Desportivo, precisamente pela conquista do título de campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Outeiro Test Center, em Leiria, foi o palco para o lançamento da nova gama da F-Line da Ford Trucks. O evento, que contou com a presença de dezenas de pessoas, teve como objetivo dar a conhecer o novo modelo concebido e desenvolvido pela Ford Trucks, com um design moderno para 3 segmentos de mercado: caminhões de estrada, caminhões de construção e ainda caminhões de trator, numa gama que oferece eficiência com tecnologia de veículos conectados, bem como alto desempenho. Numa altura em que o setor sofre grandes transformações e se prepara o futuro, Bruno Oliveira, CEO da Ford Trucks Portugal, fez para a Hertz o balanço desta apresentação que, como referiu, ultrapassou todas as expectativas. Mais uma vez ultrapassamos as minhas expectativas. Cada vez menos temos sítios para estar de uma forma casual, de uma forma informal, falar sobre negócios e falarmos sobre com todos os players juntos, e então esse foi o nosso objetivo, fazer um evento muito informal, mas que permitisse realmente que seja extremamente produtivo, e eu acho que estamos a conseguir isto. Ultrapassámos bastante as 200 pessoas e está toda a gente muito satisfeita, está toda a gente a falar de forma informal sobre o negócio do transporte de mercadorias, desde lixo a resíduos, a areia, a pedra, a supermercados, distribuição, tudo junto. Portanto, acho que sim, acho que foi um dia muito bem concebido. Esta F-Line, de facto, é propensa a tudo isso que acabou de referir, tem um grande potencial pela frente. Sim, portanto isto era realmente o produto que nos faltava. Tecnologicamente é um carro perfeitamente de topo, do mais evoluído tecnologicamente que existe no mercado. Não é essencial, mas não menos importante, a cabine é extremamente bonita, que é também um ponto forte. Portanto, acredito que vamos começar uma nova linha. Hertz marcou presença no Outeiro Test Center em Leiria, nova gama da F-Line da Ford Trucks. Rádio Hertz, informação. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, nas últimas eleições europeias, mais concretamente em 2019, Portugal viu a taxa de abstenção atingir quase 70%. Batendo mínimos históricos. Apenas 30,75% dos eleitores foram às urnas exercer o seu direito, o seu dever cívico. Este ano as regras mudaram e todos os cidadãos que tenham capacidade eleitoral podem votar em qualquer parte do país. Mas, primeiramente, importa recordar quem tem capacidade eleitoral.
Então, têm capacidade eleitoral os cidadãos portugueses maiores de 18 anos que se encontrem inscritos no recenseamento eleitoral português no território nacional. Ou os cidadãos portugueses maiores de 18 anos inscritos no recenseamento eleitoral português, residentes fora do território nacional, que não tenham optado por votar em outro Estado-membro da União Europeia. De igual forma, os cidadãos da União Europeia não nacionais do Estado português recenseados em Portugal que optem por votar nos deputados portugueses para o Parlamento Europeu. E ainda os cidadãos brasileiros com cartão de cidadão ou bilhete de identidade português com o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. E como disse, pode votar no sítio onde habitualmente vota, ou seja, na Assembleia de Voto em que pertence, ou então pode votar em mobilidade, ou seja, em qualquer mesa de voto em Portugal ou no estrangeiro. Existem também disposições especiais para a votação antecipada uma semana antes do dia da eleição e votação em mobilidade, para doentes internados, reclusos e deslocados no estrangeiro ou simplesmente eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade. Em qualquer um destes casos carece de inscrição prévia. O importante é que não deixe nas mãos dos outros o futuro da Europa. Vote! Até porque este ato eleitoral tem uma importância enorme e este ano não há a mínima desculpa para não votar. Pode o fazer em qualquer parte do país. Permitam-me ainda que deixe aqui algumas breves notas sobre a agenda cultural. O Dia Mundial da Criança vai ser assinalado em Tomar nos próximos dias 29 de maio e 1 de junho com um programa bastante diversificado. 29 de maio, às 10h30, na Mata Nacional dos Sete Montes, um concerto dos Quinta do Bill para as turmas do ensino pré-escolar e dos primeiro e segundo ciclo do Conselho. No dia 1 de junho, dia em que se assinala efetivamente o Dia Mundial da Criança, das 10 às 19, poderá visitar o Mochão, um dia aberto para as famílias com atividades diversas. Outra iniciativa, Atividades Sem Limites. Sábado, dia 1 de junho, das 15 às 18, também no Mochão, pode contar com Mãos nas Artes, umas oficinas experimentais para a infância. E poderá encontrar um ateliê de manualidades dedicado aos direitos da criança e do Dia do Ambiente. Também no sábado, dia 15 de junho, às 11 da manhã, no Cine Teatro Paraíso, filminhos infantis à solta pelo país. É de entrada livre. E, por fim, deixar uma nota para a Feira do Livro de Tomar, que vai decorrer de 31 de maio a 10 de junho na Levada, com a presença ao longo dos 11 dias de mais de uma dezena de autores, entre eles João Tordo e Walter Ugman. Destaca ainda para a presença de figuras como Fátima Lopes ou de Bárbara Guimarães. São eventos a não perder. Desejo uma boa semana a todos e muito obrigada. Sara Costa, com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.